Você chegou no momento certo. O áudio já estava aqui, esperando por você. Não é coincidência, é o universo te chamando de volta para dentro. Sente. Essa calma que começa a se espalhar pelo corpo não vem de fora. É você voltando para si. A mente desacelera, o ar muda de peso e o coração parece entender algo que as palavras não alcançam. Respira, mas não apenas com os pulmões. Respira com a alma. Deixa o ar entrar como um abraço silencioso. Deixa a vida tocar o que em você ainda estava preso. Enquanto ouve, algo começa a se alinhar. Não força nada, apenas sente. Porque é assim que o novo começa, quando você para de lutar e começa a ouvir. Imagina um rio diante de você. Não é um rio comum, ele brilha. Cada faixa de água reflete ouro líquido sob um céu sereno. A superfície parece espelho, mas o corpo do rio segue vivo, atento, decidido. Ele contorna pedras sem perder a direção. Ele toca margens sem perder a essência. Ele segue, sempre segue. Aproxima o olhar, a luz se projeta no seu rosto. O calor é suave, a sensação lembra um abraço antigo, desses que aquecem a alma, que acalmam. Você toca a água com a ponta dos dedos. Ela aceita sua presença sem esforço. Ela reconhece você. Nesse toque, algo muda por dentro. Uma lembrança desperta, uma certeza se ergue devagar. O rio sabe o caminho. Por muito tempo, a sua mente ergueu diques. Tentou prever a curva seguinte, tentou construir passagens onde não havia necessidade. Quanto mais você elevou muros, mais a corrente buscou frestas. O rio não rompe por raiva, ele segue por sabedoria. Ele encontra passagem porque a vida sempre escolhe movimento. Observa as pedras, elas não surgem para impedir, elas surgem para lapidar. O curso toca cada uma com respeito. Polimento aparece com o tempo. A água insiste em suavidade. Ela não recua, ela não discute, ela negocia sem palavras e vence pela constância. Assim também opera a vida quando você confia. Agora, sente os pés no chão. Imagina essa água dourada tocar a pele, primeiro nos calcanhares, depois sobe pelas pernas, alcança os joelhos, envolve as coxas e repousa na base do abdômen. O corpo responde com calor leve, o peito abre espaço para mais ar, o coração encontra cadência nova. A mente percebe que o corpo já sabe. Segurança nasce com confiança. Nada aqui exige pressa. O rio não compete, ele cumpre o destino. Não pergunta por que a curva aparece. Ele aceita a curva e, ao aceitar, cria nova paisagem. A cada dobra do terreno, a água revela outro brilho. A cada encontro com a margem, o som muda de tom. Música existe em cada toque. Harmonia existe em cada centímetro de avanço. Agora, imagina memórias antigas no leito desse rio interno. Algumas ainda pesam, outras já se dissolvem. A água passa por todas. Onde encontra dor, oferece frescor. Onde encontra rigidez, oferece paciência. O passado cede espaço.
presente ganha luz. O futuro deixa de assustar, porque deixa de exigir controle. Você percebe a diferença entre esforço e fluxo. Esforço prende, fluxo abre. Esforço tenta garantir, fluxo confia. Em fluxo, o tempo coopera. Em fluxo, o corpo economiza energia e investe presença. Em fluxo, a vida revela caminhos que a mente não desenha sozinha. Fixa a atenção no som dessa água. Feche os olhos por um instante e ouve. Existe um ritmo. Ele não falha. Ele não acelera além do necessário. Ele não diminui para agradar. Ele mantém constância. E por manter, cria paz. Paz não aparece por ausência de movimento. Paz nasce de movimento certo. Sente a luz desse rio tocar o centro do peito. Um ponto se acende e cresce. A luz sobe pela garganta e alcança a cabeça. A região entre as sobrancelhas vibra em brilho suave. Bochechas relaxam, maxilar solta, testa alisa. O corpo inteiro aceita esse estado. A mente permite esse descanso. O coração confirma. A partir daqui, você observa pensamentos como folhas sobre a corrente. Eles chegam, flutuam, seguem viagem. Nenhum precisa de captura, nenhum exige análise. O rio cuida de levar o que não serve. O rio devolve foco ao que importa. Você escolhe presença, você escolhe leveza. Agora, olha de novo para a margem. Pequenas flores crescem onde a água toca a terra. O toque do rio cria vida. O contato entre movimento e solo cria fertilidade. Esse encontro explica a abundância. Nada precisa de força bruta. A vida floresce quando a confiança abre passagem. Recorde situações em que você tentou segurar tudo. Pessoas, prazos, resultados. O corpo lembra da tensão. Ombros erguidos, respiração curta. No ventre, uma âncora pesada. Agora, compara com este instante. Ombros descem, ar circula, barriga solta. O centro do corpo vira morada de calma. É assim que o rio ensina, por contraste, por contato, por constância. Você pode perguntar se a entrega não cria risco. O rio responde com exemplo. Ele se entrega à gravidade e, por se entregar, encontra o mar. Esse é o destino de toda água livre. Esse é o destino de quem confia no fluxo. O mar não exige mapa. O mar atrai por natureza. A água reconhece esse chamado e segue. Imagina a junção. O rio alcança a imensidão. A cor se amplia. O som muda de escala. Pequenas ondas fazem festa no encontro. Você sente a mesma celebração no peito. Partes suas que antes viviam separadas agora se reconhecem. Integração acontece sem barulho. Integração respeita silêncio. Deixa nascer uma oração simples no coração, sem palavras complexas, sem exigências. Apenas gratidão pelo caminho que a água percorre dentro de você. Gratidão pela chance de soltar.
Gratidão pela inteligência que governa tudo que respira, cresce e ama. Gratidão cria ponte. Ponte liga você ao que deseja. Ponte também liga você ao que ainda desconhece. A cada inspiração, o corpo libera peso. A corrente cumpre duas funções ao mesmo tempo. Leve embora o que sobra, traz de volta o que falta. A harmonia se instala quando essa troca ganha ritmo estável. Você sente esse ritmo agora. Ele sustenta. Perceba sinais de abertura na sua vida. Conversas que fluem, encontros que fazem sentido, soluções que surgem sem esforço. A mente antiga chamava isso de sorte. O coração chama de alinhamento. O rio chama de caminho natural. Se alguma dúvida aparece, ofereça a ela o leito dessa água. Coloque a pergunta no centro da corrente. Observe enquanto a dúvida se transforma em transparência. O que precisa de resposta recebe resposta. O que não precisa se desfaz. Clareza se apresenta quando a mente permite silêncio. Agora, imagina pequenas faíscas douradas subirem da superfície. Você fica debaixo dessa cúpula de luz. Nada hostil entra, nada precioso escapa. Essa proteção não pesa, ela respira junto com você. Segurança cresce sem rigidez, força aparece sem dureza. O rio interno amplia a vazão. Ele visita cada região do corpo: pés, pernas, quadris, abdômen, peito, ombros, braços, mãos, pescoço, rosto, nuca. Nenhuma área fica à margem. Cada célula recebe notícia nova. Paz se torna padrão. Confiança vira hábito. Fluidez assume o comando. Você reconhece o próprio valor ao sentir essa estabilidade. Auto-amor não depende de prova. Auto-amor existe porque você existe. O rio confirma. Ele não exige título para fluir. Ele flui porque nasceu para isso. Você nasce para expressar vida com beleza, dignidade e abundância. Nos próximos minutos, esse fluxo se fixa como memória boa no corpo. A música sustenta, a voz reforça, o silêncio entre as frases consagra. O rio continua a cuidar do que ainda pede cuidado. E você descansa nessa certeza. Nada que é seu se perde, porque o caminho certo sempre encontra você. Permaneça, sinta a luz, aceite o avanço. O universo coopera com coragem serena. Cada segundo nessa frequência fortalece o seu futuro próspero. O rio segue, você segue com ele, e o mar aguarda com o horizonte aberto. Feche os olhos por um instante. Não há nada a fazer, nada a resolver, apenas sentir. O som ao fundo é o mesmo som do rio que agora flui dentro de você. Ele se move em silêncio, levando embora o que pesa e trazendo de volta o que é leve. Você percebe que a água que corre fora é a mesma que corre dentro. Tudo está conectado, corpo, mente e energia. E nesse instante tudo começa a se alinhar. Respira e imagina uma luz dourada nascendo no centro do peito. Ela pulsa em ritmo calmo, como um coração de sol. A cada batida, essa luz cresce um pouco mais.
iluminando os espaços esquecidos dentro de você. Ela toca o estômago, o ventre, os ombros, a garganta. Vai subindo como um rio de luz que encontra novos caminhos. Agora, imagine essa luz atravessando o corpo e saindo pelas mãos. Entre os dedos, pequenas faíscas douradas dançam como se estivessem brincando com o ar. Cada partícula representa uma lembrança boa, um momento em que você acreditou em si, mesmo que por um instante. Essas memórias voltam agora como alimento. Você se nutre do que um dia já sentiu. A mente tenta entender, mas o coração já entendeu. Nada disso é esforço, é reencontro. Você está apenas voltando a um estado natural de confiança. O som da água cresce um pouco. As ondas tocam a margem e voltam. Você sente o movimento dentro do corpo. Um vai e vem suave, constante, profundo. É como se o universo respirasse junto com você. Inspira, recebe luz. Expira, solta o medo. Perceba uma ponte de energia se formando entre a cabeça e o coração. É fina, dourada, vibrante. Ela permite que os pensamentos passem por um filtro de amor antes de se transformarem em ações. Nada entra em você sem passar por essa luz. Nada sai de você sem ser abençoado por ela. E é aqui que a reprogramação começa. Você começa a ouvir uma voz dentro da mente, uma voz que antes era pequena, mas que agora fala com clareza. Ela não julga, não compara, não cobra. Ela sussurra. Você está seguro, você é capaz, você é suficiente. Essas palavras se repetem e se multiplicam. Elas não vêm de fora, vêm de dentro. São o eco de seu próprio poder voltando ao lugar de origem. Agora, imagine que está caminhando por uma trilha de luz. A terra é macia, a brisa é morna e há um perfume de chuva no ar. A cada passo, o chão se ilumina sob seus pés. Você sente que não caminha mais sozinho. Há uma presença silenciosa, amorosa, que caminha ao seu lado. Não precisa de nome, porque o que importa é a sensação de amparo, de direção, de propósito. Lá na frente, o rio reaparece. A água brilha como ouro líquido. E agora você entende. O rio sempre foi o espelho da sua própria alma. Tudo que você buscava lá fora estava refletido aqui dentro. Fique de joelhos na margem, coloca as mãos na água. Ela é morna, acolhedora, viva. A luz do rio se mistura à sua. A partir desse instante não existe mais separação. Você e o fluxo são um só. Sente a energia subir pelos seus braços e alcançar o coração. Ela gira, 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 até encontrar o ponto certo de equilíbrio. É aqui que o medo se dissolve. É aqui que o amor próprio se acende. É aqui que a prosperidade começa a brotar. Agora, imagine essa luz dourada se expandindo para fora do corpo. Ela se espalha pelo ambiente, toca o teto, as paredes, o chão, sai pela janela, alcança o céu. De longe, você é uma estrela
pulsando entre todas as outras. A vibração do seu corpo se mistura à vibração do universo. E nesse encontro, algo se consolida, a certeza de que você já está alinhado com o fluxo da vida. Permanece nesse estado por mais um momento. Sente o calor no peito, sente o peso do corpo diminuindo. Sente o silêncio se tornando música. Cada célula recebe a mesma mensagem. Você é merecedor da vida que deseja. O universo não se esqueceu de você. Ele apenas esperava que você lembrasse do seu poder. A água continua correndo. A luz continua pulsando. O corpo continua aprendendo. Nada parou. Tudo está se movendo na direção certa. Agora, lentamente, leva a atenção de volta à respiração. Sente o ar entrando e saindo leve, contínuo, tranquilo. Cada respiração é uma nova chance de recomeçar. Cada batida do coração é uma confirmação. Você está vivo e o fluxo da vida está vivo em você. Quando abrir os olhos, vai perceber que algo mudou, não por fora, mas por dentro. O rio agora atravessa tudo o que você faz. E onde antes existia medo, existe fé. Onde antes existia dúvida, existe direção. E onde antes existia esforço, agora existe leveza. Imagina que agora o rio dentro de você começa a mudar de cor. A luz dourada se mistura a tons suaves de branco e azul. Essa mudança não é acaso, é um sinal de que algo está sendo purificado. A corrente cresce, não em força bruta, mas em profundidade. O som da água fica mais grave, mais cheio, mais envolvente. Você sente como se o corpo inteiro respirasse junto com o rio. Deixa essa sensação acontecer. Não luta contra ela. O que precisa ir começa a se soltar. O que precisa ficar se fortalece. Veja, lá no fundo, pequenas sombras descendo pela água. São crenças antigas. Crenças que diziam que você não podia, que não merecia, que não era suficiente. Essas ideias flutuam como folhas secas. Você observa sem apego. A água se encarrega de levá-las embora. Cada folha representa uma história que já cumpriu seu papel, uma comparação que enfraqueceu, uma culpa que pesava nos ombros. Tudo que não serve mais agora se desfaz. O rio leva sem esforço. O corpo responde com leveza. A mente se abre como se respirasse pela primeira vez. A corrente continua. Mais luz, mais espaço. O peito expande. O ar entra mais fundo. Você sente que a energia começa a circular livre, como se um nó antigo se desfizesse. Nada precisa ser explicado. Você apenas sente. Enquanto isso, pequenas gotas de luz começam a subir pelo rio. Elas sobem como se tivessem vontade própria. Cada gota carrega uma nova informação, uma frequência que diz: você é digno, você é próspero, você é amado. Essas palavras entram pelas células, atravessam os ossos e alcançam o coração. Ali, algo muda de tom. O coração deixa de bater em modo de defesa e agora ele pulsa em modo de criação.
A cada batida, um novo comando se grava no inconsciente. Soltar é permitir, confiar é expandir. Imagina o que acontece quando o rio encontra o mar. A água doce se mistura com a água salgada. Nenhuma das duas tenta dominar. Elas apenas se reconhecem. Assim acontece dentro de você. O que era medo se reconhece como coragem. O que era escassez se reconhece como aprendizado. O que era dor se reconhece como cura. Deixe o corpo se entregar a esse movimento. A luz agora atravessa os ombros, a garganta, o rosto. O espaço ao redor vibra diferente. Você percebe que tudo está mais silencioso, mas vivo. É o tipo de silêncio que cura, o tipo de paz que não depende de entender nada. Agora, imagina cada crença se transformando em poeira de ouro. O vento sopra e leva essas partículas para longe. Elas não desaparecem, elas voltam transformadas em energia nova, em força criadora. O que antes era limite vira sabedoria. O que antes era medo vira discernimento. Você percebe que nunca perdeu nada. Tudo que viveu foi apenas parte do percurso do rio. Cada curva, cada pedra, cada queda d'água, tudo te trouxe até aqui. A vida não te puniu, ela te preparou. Nesse instante, um calor toma o peito. A respiração fica lenta e profunda. A mente para de buscar respostas. O corpo reconhece o presente e o presente é leve. Agora, imagine o rio se expandindo ainda mais. Ele se abre, cria braços, toca lugares que antes estavam isolados. Esses braços alcançam partes esquecidas da sua vida. Relacionamentos, finanças, saúde, propósito. Tudo começa a receber essa mesma energia dourada. O que estava bloqueado começa a fluir. O que estava distante começa a se aproximar. O que parecia impossível começa a ganhar forma. O som da água muda de novo. Fica mais suave, mais musical, mais ritmado. Você sente o corpo vibrar no mesmo compasso. É como se estivesse sendo afinado. A vibração do medo se dissolve. A frequência da prosperidade ocupa o espaço. Respira devagar. Sente o ar entrando, o ar quente saindo. A cada ciclo, o corpo aprende. A mente grava, o coração confirma. Esse é o seu novo estado natural. Não existe mais esforço, existe fluxo. Não existe mais culpa, existe aprendizado. Não existe mais escassez, existe expansão. Agora o rio está livre e você também. As águas que passam por você levam amor, não medo. Levam propósito, não pressa. Levam consciência, não controle. Sente o corpo, sente o coração. Tudo em você diz a mesma coisa. A libertação aconteceu. Agora que o peso se foi, o corpo se torna espaço. Nada empurra, nada retém. O ar entra e sai com leveza. A mente descansa. O coração pulsa em ritmo tranquilo, constante, presente.
Por um instante, imagine o interior do seu corpo como um campo de luz. Não há paredes, não há limites. A energia dourada se espalha como o amanhecer em um vale. A cada respiração, essa luz cresce e ocupa novos espaços. Ela se move devagar, mas com certeza. Não há pressa no que é eterno. Agora, percebe a respiração do universo ao seu redor. Tudo vibra no mesmo compasso. O som, o vento, o silêncio, a própria terra. Você percebe que a vida não é algo separado de você. Ela é o que você é. A prosperidade não vem de fora. Ela nasce no mesmo lugar onde o amor começa. Dentro. Sente o corpo se aquecer um pouco mais. A energia percorre a espinha e sobe até o alto da cabeça. Ali, um ponto de luz se abre, como se o céu se inclinasse até você. É a lembrança de que você é parte do todo. Nada está desconectado. Tudo coopera com quem se alinha ao fluxo. Agora, imagina um círculo dourado ao redor do seu corpo. Ele gira devagar, como uma órbita de proteção. Esse círculo não te isola, ele te sustenta. Nada de fora invade, nada de dentro se perde. Você está inteiro, completo, protegido. Dentro desse campo, as células começam a reorganizar o próprio brilho. O corpo entende que o perigo passou. O sistema nervoso relaxa, a mente cede espaço ao instinto da vida. E o instinto da vida é crescer, é florescer. Percebe que há uma nova suavidade no peito? Essa é a paz que chega quando você se torna amigo do tempo. Não precisa acontecer rápido. Nada precisa provar valor. A prosperidade não é corrida, é consequência. E o universo não premia pressa. Ele responde à sintonia. Agora, imagine essa luz dourada saindo de dentro do peito e se espalhando ao redor. Ela toca o teto, o chão, as paredes e vai além. Viaja por lugares que você nem imagina. Alcança pessoas, ideias, oportunidades. Tudo que vibra em harmonia com seu propósito começa a te encontrar. Você não precisa correr atrás. Você apenas atrai. A mente antiga ainda tenta duvidar, mas o corpo já sabe. A dúvida é barulho. A fé é silêncio. E é no silêncio que o novo se forma. Imagina agora uma chuva fina de luz caindo sobre você. Cada gota é um presente do universo. Cada partícula traz uma lembrança do que é viver com plenitude. Essa chuva não molha, ela nutre. Cada célula absorve o que precisa, cada pensamento ganha clareza, cada emoção encontra lugar para repousar. Agora, sente gratidão. Não precisa dizer nada, só sentir. Gratidão por tudo que foi, por tudo que é, por tudo que vem. Agradecer não é pedir. Agradecer é abrir a porta. E a prosperidade entra por essa porta. O som do rio volta, mais distante, mas presente. Você entende, ele continua correndo, mesmo quando você não o vê. A abundância é exatamente isso, um movimento constante que não depende da sua atenção. Ela está sempre lá, esperando que você se alinhe a ela. Agora, imagine sua vida como um jardim banhado por essa água dourada. As flores crescem sem esforço. Os frutos amadurecem no tempo certo. Nada falta.
Tudo chega quando é preciso. Cada respiração confirma essa verdade. Você não precisa ser mais para merecer mais. O que você deseja já existe. Você apenas se alinha. Respira de novo. Sente a energia percorrendo os dedos, o pescoço, o rosto. O corpo inteiro vibra como se cantasse silenciosamente. Você entende que não há separação entre espiritual e material. O amor que você sente se transforma em força. A força se transforma em ação e a ação em resultado. Nesse estado, a vida conspira ao seu favor. Portas se abrem, pessoas se aproximam, ideias se organizam. Tudo começa a girar com leveza. E o que antes parecia bloqueio, agora se revela como direção. Permanece mais um instante nesse campo dourado. Deixe o corpo memorizar essa sensação. É isso que o cérebro precisa para reprogramar o padrão de escassez. A emoção é o código, e o que você sente agora é o novo código da sua realidade. A prosperidade não chega quando você persegue, ela floresce quando você se alinha, e o alinhamento começa exatamente aqui, no instante em que você confia o suficiente para soltar. Fica aqui por mais um instante. Não há pressa para voltar. O corpo encontrou seu próprio ritmo. A mente aprendeu a ouvir o silêncio. E o coração agora entende o idioma da calma. A luz ao redor ainda pulsa. Ela não se apaga quando o vídeo termina. Ela continua com você, como uma melodia que o corpo não esquece. Nos próximos minutos, essa energia vai seguir trabalhando em silêncio, no alinhamento, no que precisa se alinhar, curando o que ainda dói, abrindo espaço para o que já é seu. Imagine essa luz dourada se expandindo ao seu redor. Ela toca tudo que te cerca, a casa, os objetos, o tempo. Cada detalhe começa a vibrar na mesma frequência de paz e abundância. Nada está fora do alcance dessa energia. Tudo é parte do mesmo campo que agora se reorganiza. Você sente que algo profundo aconteceu. Mas o mais bonito é que isso só é o começo. A transformação não termina quando o som para. Ela se aprofunda cada vez que você volta a ouvir. Cada repetição fortalece o novo caminho que seu cérebro está criando. Cada vez que você retorna, o inconsciente entende. É seguro prosperar, é seguro receber, é seguro confiar. Agora coloca a mão sobre o coração. Sente o calor, sente o pulsar. Essa batida é o som da vida te chamando para continuar. Agradece a si mesmo por ter ficado até aqui, por ter escolhido se cuidar, por ter escolhido sentir, por ter escolhido recomeçar. O universo inteiro responde a esse gesto. Quando você se ama, ele te devolve multiplicado. Quando você confia, ele organiza o que antes parecia caos. E quando você se alinha, ele te coloca no centro do fluxo. Permanece nesse estado por um momento. A música que segue aqui não é apenas trilha, é a extensão da energia que agora habita você. Deixa tocar, deixa vibrar. Cada nota ancora a memória dessa sensação no seu corpo. É assim que a mudança se torna permanente, através da emoção que o cérebro grava como verdade. Enquanto ouve, imagine o seu futuro como uma tela dourada diante de si.
As imagens aparecem devagar. Você se vê sorrindo, vivendo, criando. Cada passo é leve, nada falta, tudo flui. Esse é o retrato do seu novo tempo, o tempo da confiança, da prosperidade e da plenitude. Agora, suavemente, repete dentro de si: eu me amo, eu prospero, eu transbordo abundância em todas as áreas da minha vida. Deixe esse mantra atravessar o corpo. Ele é mais do que palavras, ele é um código que o cérebro reconhece e grava. É o selo da reprogramação. E se você quiser aprofundar essa jornada, há um caminho seguro esperando por você. Nos detalhes do vídeo e também no comentário fixado existe um portal para reprogramação mental de 21 dias para o amor próprio. São 3 áudios principais e um bônus especial para gravar no inconsciente a nova forma de pensar, sentir e agir que você experimentou aqui. Porque quando o amor próprio se torna rotina, a prosperidade deixa de ser promessa e ela vira padrão. Agora, antes de sair, respira uma última vez com intenção. Inspira a luz, expira a resistência. O corpo inteiro entende. O futuro não está chegando, ele já começou. Permanece aqui com a música por alguns minutos. Deixe o som te guiar de volta ao centro. E cada segundo, o cérebro reforça as novas conexões criadas hoje. Cada nota, o coração confirma. Você está pronto para viver em fluxo, porque quem confia, prospera. E quem prospera, inspira o mundo.